Glória a Deus. Esté capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Santo é o teu nome. Livro de Esté, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: disse mais Amã: tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vir os judeus Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei: enforque nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que bondade e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Amém? Glorioso Deus eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado por essa noite, por esse culto que é direcionado a casais e famílias. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa continuar abençoando todas as famílias, todos os casais, todos os filhos, meu Deus e meu Pai. Te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem guardado as famílias, os casais, os filhos, e tudo isso é para a honra e glória do teu santo nome. Toma essa palavra, Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar e bendizer o teu santo nome. Eu creio que o Senhor já preparou os nossos corações para receber a tua palavra. Eu rendo graças a ti, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na tua casa te adorando e te louvando. Abençoe essa noite, meu Deus e meu Pai. Sonde os nossos corações. Abençoe essa palavra e fale conosco. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração no livro de Esté. E nós vamos ver aqui nessa palavra que Amã, ele era um homem que ele tinha um conceito no reino. Ele era próximo do rei, ele tinha um conceito, e ele se fazia presente ali naquele lugar. E o rei tinha colocado ele um dos maiorais dos oficiais. E todo mundo que via ele se rendia a ele, rendia glórias para ele. Só que tinha um homem, o tio de Esther, Mardoqueu, que ele era judeu. E ele não fez isso, ele não fazia isso. Só que até então, Amã não sabia, porque eram muitas pessoas, eram muitos oficiais, que quando ele chegava, rendia graças para ele. E chegou o momento que os oficiais foram falar para Amã que Mardoqueu era o único homem daquele lugar que não rendia graças para ele, que não se rendia a ele. E isso trouxe uma grande fúria para Amã. Ele ficou furioso porque ele achou que era um desrespeito. Mas para Mardoqueu não era um desrespeito, é porque ele era judeu, ele tinha um Deus vivo, o Deus a qual ele louvava, o Deus a qual ele adorava. E os oficiais, eles falaram isso achando que Mardoqueu iria recuar. Porque até então, Amã não sabia, não via que ele não se rendia. E teve um momento que Amã viu que ele não se rendia a ele, e ele ficou muito furioso. E ali ele intentou uma conspiração para matar todos os judeus daquela província. E o interessante é que dentro dessa situação, quando ele intenta, ele vai fazendo uma maquinação para que o rei assine um edito, marque uma data para que todos os judeus fossem mortos. Então aquela atitude de Mardoqueu iria prejudicar todas as famílias daquela província.
anciões, casais, crianças, jovens, adolescentes. E Amã, ele ficou procurando motivo para destruir Mardoqueu. Mardoqueu, quando ele manda Esté para o reino, que Esté vai para o reino e que ela é aceita como rainha, Mardoqueu passa a ficar na porta do palácio. Porque ele queria saber notícias de Esté. Ele queria saber como Esté estava, o que estava acontecendo com Esté. E aí vem esse edito e Mardoqueu não se intimida. Mardoqueu continua na porta do palácio. Chega um momento que Mardoqueu ouve uma conspiração. E nessa conspiração ele denuncia essa conspiração. E ele continua fazendo o que ele fazia na porta do reino. E Amã procurando um motivo para destruir. Quando eu comecei a ler, que eu li no 12, que diz assim, que eu vou repetir. Disse mais Amã, tão pouco a rainha já tinha feito um jejum de 3 dias. A rainha já tinha se preparado para que pudesse chamar Amã e o rei Assuero. Aí teve o primeiro jantar. Nesse primeiro jantar, só ele, o rei e a rainha Esté estiveram. E ele ficou feliz da vida, porque só ele que foi convidado para estar naquele jantar. Mas não sabia ele que já estava aguardando a ele. Porque o edito já tinha sido assinado. Ele chega em casa feliz da vida, falando para a mulher dele: eu fui convidado, só eu que fui convidado, ninguém mais foi. Amanhã tem um outro jantar. Mas aí o 13 fala assim: porém tudo isso não me satisfaz enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta. Irmãos, ele tinha tudo para levar uma vida boa. E a gente precisa entender que o inimigo da nossa alma também ele é assim. Ele vai sempre fazer tudo para nos destruir. Vai usar pessoas também para nos destruir, para tentar nos destruir. Porque eu fiquei pensando, o homem tinha status, o homem já tinha poder, o homem tinha autoridade, o homem tinha bens, mas Mardoqueu incomodava ele. E tem pessoas que é obstinada a querer destruir o outro, obstinada a querer fazer maldade, obstinada em querer perseguir os servos de Deus que nem sabem que Deus, qual é o tamanho do nosso Deus e o poder do nosso Deus. Então eu falei, ele podia ter ficado alegre ali. Aí a mulher dele também, que não vigiou, foi nada, falou para ele assim: Amã, faz uma forca, pede a cabeça dele. Irmão, por isso que a Bíblia vai dizer, né, que o limpo se limpa mais e o sujo se suja mais. E a mentira vai levando a gente para um abismo mesmo. Porque ali a gente fica pensando, por que aquela mulher não foi coerente de falar: larga esse homem para lá, você está com uma vida boa, você tem poder, você tem bem, vamos viver a nossa vida. Não. Ela fala para ele: prepara uma forca. E a forca foi preparada. Era uma forca de uma altura de 23 metros. Para que pudesse enforcar Mardoqueu. Ele não estava satisfeito do edito que já tinha sido assinado, que ia destruir todos os judeus, mas ele queria tocar em Mardoqueu de uma maneira diferente. Imagine uma forca, Mardoqueu sendo enforcado naquela província para que todo mundo pudesse ver. E assim foi feita a forca. E ele, feliz da vida, ele ouviu aquela palavra que aquela mulher do inferno também, porque tem gente que é do inferno mesmo. Não tem coerência nenhuma, não sabe nem com quem que estão mexendo, o que estão fazendo. E aí foi. E quando ele chega lá, a Bíblia vai falar que na madrugada o Senhor tira o sono do rei. O Senhor tira o sono do rei. Irmãos, eu creio que no nome de Jesus o Senhor vai tirar sono de pessoas a nosso favor. Porque no momento que essa palavra foi liberada, para que aquele homem fizesse aquela forca, na madrugada o rei Assuero perde o sono, pede para trazer o livro. Tinha um livro no reino, que todo feito era escrito naquele livro, e aqueles homens começaram a ler tudo que tinha acontecido. E vem a parte da conspiração de Mardoqueu. Que Mardoqueu tinha ouvido aquela conspiração. E o rei pergunta: o que foi feito para esse homem? Que honrarias esse homem teve? Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem uma carta na manga a nosso favor. Eu creio que quando Satanás se apresentar, o Senhor vai vir com a carta na manga que ele tem. Porque o Senhor tem visto a nossa caminhada, o Senhor tem visto o nosso esforço, o Senhor tem visto o nosso comprometimento. É por isso que ainda estamos de pé.
Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu tenho certeza que quando muitas das vezes ele se levanta para cair, o Senhor apresenta os trunfos que ele tem a nosso favor. Porque a palavra de Deus diz que nada que façamos é em vão. E se nós estamos fazendo algo que glorifique o nome do Senhor, que agrade o coração de Deus, é por isso que a gente fica em paz. É por isso que a gente não fica preocupado com nada disso, porque nós temos um Deus que não dorme. Nós temos um Deus que é poderoso para tirar o sono do rei Assuero. Para que o rei Assuero pudesse ver o nome de Mardoqueu escrito naquele livro, para poder saber que honrarias foi feita a esse homem. Mas a forca já tinha sido feita, a forca já tinha sido preparada. Mardoqueu não se intimidou quando o edito saiu que todos os judeus iriam ser mortos. E ele podia pensar assim, mas é a minha culpa, porque foi eu que não me rendi, foi eu que não me prostrei. Agora eu coloquei todo mundo em risco. E eu sempre digo que tem situações na vida da gente, que a gente toma direção ou toma atitude, que nós colocamos os nossos em risco. Porque se um cai, cai todos. Se um sofre, sofre todo mundo. Por isso que hoje nós temos esse hoje, a gente precisa pensar o que vamos fazer. E precisamos entender que tipo de atitude vamos tomar, porque nós não somos filhos de chocadeira. Nós temos pai, nós temos mãe, nós temos irmão, nós temos uma família. E a gente precisa parar e pensar, vai edificar quem? Vai abençoar quem? E quantas das vezes nós não nos colocamos em riscos e colocamos toda a nossa casa, dependendo do lugar onde moramos, dependendo daquilo que está acontecendo. Por isso que hoje nós paramos e pensamos primeiro. Graças a Deus, e nós temos o Espírito Santo de Deus. E Amã não tinha, a mulher dele não tinha, e ele estava intentando, ele falou, nada me satisfaz, enquanto eu vi esse homem passeando por ali. Quer dizer, ele não queria ver Mardoqueu mais naquele lugar. Ele estava suportando a presença daquele homem. Ele não entendeu que o edito que tinha sido assinado não fez com que aquele homem fugisse, corresse, se escondesse. Então aquilo incomodava. E quantas das vezes a tua vida, a nossa vida incomoda? Quantas pessoas que às vezes a gente nem sabe. Nem sabemos que são os nossos inimigos, mas nós temos um Deus que não dorme. Nós temos um Deus que é fiel, que é poderoso. E esse Deus fez com que o rei Assuero perdesse o sono, porque havia um edito, foi preparada uma forca, e o Senhor precisava desfazer tudo aquilo. É por isso que a palavra vai dizer em Isaías 43 que quando passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Pelo fogo ele não nos queimará. Nós até passamos, mas o Senhor tem guardado e tem dado livramento. E aí a gente vê que nessa palavra o rei perde o sono e começa a dizer o que a gente vai fazer para honrar esse homem. E eu acredito que na nossa vida não tem sido diferente. Quantas perseguições, quantos levantes, quantas intimidações, coisas que sabemos e coisas que não sabemos, mas o importante é que o Deus a qual estamos servindo, que já louvamos, que já adoramos, tem cuidado de nós, tem nos dado escape, tem nos dado livramento, tem provido as nossas necessidades. E isso é que conta, é isso que é mais importante, porque aqui a gente vê uma estratégia do inferno para destruir o povo de Deus, para destruir um homem, mas o Senhor, com a fidelidade dele, olhando o coração daquele homem, sabendo quem era aquele homem, porque ele não estava ali para prejudicar ninguém. E graças a Deus eu não acredito que nós estamos aqui para prejudicar ninguém, não. A gente só quer se preparar para quando Jesus voltar, a gente morar com ele. A gente está aqui para que o Senhor trabalhe em nós, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos liberte, para quando ele vier buscar a igreja dele, a gente subir com ele. Nós não estamos aqui querendo mal de ninguém, nem desejando mal para ninguém. Pelo contrário, a gente está orando para que o ser humano conheça esse Senhor e queira viver na presença desse Senhor. Só que Amã não sabia disso. E ele ficou obstinado em querer destruir a Mardoqueu.
Ele ficou obstinado porque via aquele homem, e aquele homem, ele não arredou o pé dele. Ele falou, só tem um Deus a qual me prostro, que é o Deus vivo. E às vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que a gente vai ficar, às vezes, puxando o saco, ou concordando com tudo, ou fazendo tudo que o outro acha ou que o outro pensa. Não, nós temos uma identidade. Hoje nós temos o Espírito Santo, a gente vai ser guiado por Ele. E o Senhor vai continuar cuidando de cada um de nós. Então nós precisamos crer, nós não precisamos acuar, nos sentir amedrontados nem intimidados. É confiar no Senhor. Se o Senhor permitir, vai cumprir. Se não permitir, não cumpre. Porque Ele é fiel à palavra dele. E aqui a gente vê nessa palavra que Mardoqueu, ele sabia do edito, mas ele não sabia da forca. Mas o Deus a qual Mardoqueu servia, sabia da forca. Sabia o que tinha sido preparado. E o interessante é que quando Amã volta para o palácio de novo no outro dia, com a forca já preparada, ele acha que ele vai à presença do rei e vai pedir a cabeça de Mardoqueu. E quando ele entra, ele pergunta quem está aí fora. Aí os servos do rei falam, Amã, manda Amã vir até mim. Amã, o que a gente faz para um homem que abençoou o rei, um homem que descobriu uma conspiração? E Amã começou a achar que era ele. Não, pega o cavalo, pega a capa, pega o anel. Aí tudo aquilo que era de melhor do rei, Amã estava achando que era ele. E o Senhor falou, e o rei falou para Amã, pega tudo isso, senta Mardoqueu no cavalo e passeia na cidade. Pega ele, coloca essas honrarias. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu, porque ele já tinha ido ali. Ele estava achando que ia pedir a cabeça dele, porque a forca já estava preparada. Não importa o que estão preparando, o importante nós temos certeza que tem um Deus que cuida de nós. O importante nós temos certeza que tem um Deus que não dorme. Podem estar fazendo qualquer tipo de conspiração, podem passar a madrugada toda conspirando, mas Deus tem carta na manga a nosso favor, porque o Senhor olha para cada um de nós. Nós não somos perfeitos, mas nós temos nos esforçado. Perfeito ninguém é, só tem um que é perfeito, mas nós temos nos esforçado, nós estamos comprometidos com esse rei, de levar essa palavra, de anunciar, de adorar esse Senhor. Então a gente fica com o nosso coração em paz. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei se tem uma forca preparada para você, mas eu quero dizer para você, aquieta o teu coração. Porque Naamã ainda não sabia, Mardoqueu ainda não sabia da forca, mas Deus sabia. Eu costumo dizer que tem situações que a gente não precisa saber de nada. O único que precisa saber é o Deus poderoso, Deus vivo, porque Ele não dorme, Ele está a todo lugar. Ele diz, a palavra de Deus diz que tanto na altura quanto na profundidade Ele se encontra. Então a todo lugar, um Deus de longe, um Deus de perto. E tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele ouve. Então a gente vê nessa palavra que ele desarma Amã. E nós vamos ver mais à frente que toda aquela situação, aquela forca, quem foi enforcado foi toda a sua família. Foi filho, foi as mulheres, foi todo mundo para aquela forca. Fizeram a armadilha, fizeram a cova, mas foram eles que caíram. Porque o servo de Deus, o Senhor cuidou. O Senhor deu livramento, o Senhor deu escape, porque o Senhor sabia, o Senhor conhecia o coração daquele homem, o Senhor sabia o que aquele homem estava fazendo ali. Quando ele falou para Esté que o edito tinha sido assinado, que Esté queria titubear, ele falou, Esté, olha só, você também é judia, se você se calar, se vier a morte para os judeus, você é judia, você vai morrer também. Quem sabe não foi por isso que o Senhor te colocou aí dentro? Porque o Senhor já tinha preparado o livramento para os judeus, porque o Senhor já sabia o que iria acontecer. Por isso Esté tinha ido para aquele palácio, por isso Esté foi escolhida como rainha. Porque muita coisa, irmão, por isso que o Senhor diz para a gente não se preocupar com amanhã. Nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor já sabe o nosso amanhã. O Senhor já sabe o que está por vir. O Senhor sabe o que vai acontecer. E quantas das vezes, muito antes, o Senhor já prepara todo o ambiente para nos dar livramento. Porque foi isso que aconteceu com esse povo. Antes deles pensar que iria passar por essa situação, o Senhor permitiu que Esté, uma judia, fosse
escolhida como rainha, levou ela para dentro daquele reino para que pudesse dar livramento para os filhos dele. O nosso Deus continua sendo um Deus de livramento. O nosso Deus continua sendo um Deus fiel. O nosso Deus é poderoso para apresentar as cartas que ele tem na mão, os trunfos que ele tem a nosso respeito, para que a gente possa continuar louvando e glorificando o nome do Senhor. Então a gente fica com o nosso coração em paz, a gente aquieta o nosso coração, a gente não fica querendo saber de nada, a gente não precisa saber de nada, porque tem um Deus que sabe de todas as coisas, tem um Deus que não dorme, tem um Deus que não cochila, tem um Deus que vai tirar o sono de alguém, seja lá alguém que tem que te pagar, seja lá alguém que vai ter que retornar, seja lá alguém que vai ter que falar a teu favor, ainda que você nem esteja presente, porque é assim que Deus faz. Às vezes a gente nem está presente, mas o Senhor levanta alguém para ser favorável à nossa vida. Esse é o Deus que nós estamos louvando aqui nessa noite. Esse é o Deus que nós estamos adorando. Um Deus que é poderoso, porque o rei, ele podia ter perdido o sono, mas ele podia ter, chama os músicos para tocar para mim, chama as dançarinas para dançar para mim. Ele era rei, ele podia tudo, mas não, ele foi pedir o livro onde o nome de Mardoqueu estava ali como um feito de Mardoqueu, para que ele pudesse ser honrado, para que Amã pudesse entender que o que ele estava procurando fazer não ia ter efeito. Só que tem pessoas que mesmo vendo que não vai ter efeito, vai até o fim. Vai até o fim. Porque já está obstinado a querer destruir alguém, ou o mal de alguém, ou perseguir alguém, ou caluniar alguém, seja lá o que for. Porque quando ele teve que andar pela cidade com Mardoqueu assentado no cavalo do rei, ele já tinha que ter pensado assim. Mas, irmão, por isso que a Bíblia, às vezes, a Bíblia fala que o inimigo, às vezes, já cauterizou a nossa mente. Porque a gente está tentando, às vezes, fazer uma coisa, está vendo que está dando errado, e a gente quer continuar teimando com aquilo, ao invés da gente parar e falar, eu vou sair dessa situação enquanto o negócio não piora. Mas tem gente que ele foi até o final, e o final dele foi triste. E não foi só para ele, porque quando acontecia essas conspirações, pegava era para todo mundo, era a família toda, morreu foi todo mundo para a forca. E o povo judeu, o que o rei falou? Eu não vou revogar, não posso revogar, mas eu vou dar um armamento para vocês, vocês vão aprender a lutar, e quando chegar no dia da guerra, vocês vão lutar. E foi o que aconteceu, e Deus deu vitória. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de vitória, o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus poderoso. Era o povo dele, e ele sabia que eles estavam ali, eles não estavam querendo prejudicar ninguém. Eles estavam ali vivendo a vida deles, eles estavam ali cultuando, louvando, confiando nesse Senhor. Então, a gente vai ver que como é bom quando a gente tem esse entendimento, e quando nós estamos agindo assim, aí a gente fica com o nosso coração em paz, aí a gente não fica preocupado com forca, sem forca, com armadilha, com sentença, com edito, com o diabo que for, irmãos. Porque Deus, ele é poderoso e ele é fiel. Porque a gente vai vendo na palavra de Deus a misericórdia, o amor dele e o livramento dele. Porque ele conhece, ele é poderoso para sondar os nossos corações. Só tem um que conhece quem nós somos, é esse Deus. E graças a Deus, que o inimigo da nossa alma não tem poder de sondar o nosso coração, não tem poder de sondar o nosso interior, não tem poder de saber quem nós somos, irmãos. Porque muitas das vezes as pessoas olham para a gente pela nossa aparência, mas não sabem a essência que cada um de nós temos. Cada um tem a sua essência, tem essência para o lado bom e tem essência para o lado ruim. Mas o Senhor conhece, e o Senhor deu livramento para aquela província toda, que era o povo dele, era um povo escolhido, era um povo que ele amava. E ele sabia que aquele povo não precisava passar por aquela situação, porque tinha um homem ali que não se prostrou. Nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar outros deuses. Só tem um Deus a qual nós adoramos, é o Deus vivo, Deus poderoso, é a Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus a qual louvamos, a qual nós fazemos a nossa petição, a qual nós reconhecemos quando erramos, a qual nós pedimos ajuda, a qual nós sabemos que Ele é fiel e poderoso para nos guardar. Como ele guardou Mardoqueu, como ele guardou a província do povo judeu, como ele guardou Esther.
a maquinação foi desfeita, que nessa noite toda a maquinação possa ser desfeita, que todo laço, toda armadilha, toda seta, que todo dardo, o Senhor venha desfazer em nossas vidas, o Senhor possa continuar nos guardando. Nós não vamos nos intimidar, nós não vamos nos calar, nós vamos continuar louvando, adorando esse Senhor. Nós não vamos nos intimidar, porque Daniel, quando o edito foi assinado também, que Daniel não podia orar, a Daniel não tinha falhas. Então agora eu vou mexer com a fé dele. Não mexe com a fé do povo de Deus, não. Deixa o povo de Deus orar, deixa o povo de Deus caminhar, deixa o povo de Deus adorar esse Senhor. Vão mexer com o Deus de Daniel, assina um edito, não vai orar mais. E ele continua orando. Ele tinha hábitos de orar, ele tinha costume de falar com o pai dele, orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, voltada para Jerusalém. Ele não ficou preocupado, porque ele sabia o Deus a qual ele servia. E se ele tivesse que partir, ele sabia para onde ele ia. E é esse entendimento que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos confiar, para que a gente possa continuar anunciando, para que a gente possa continuar fazendo a vontade do Senhor. Então que nessa noite, que no nome de Jesus, eu não sei se tem alguma forca preparada para alguém, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei que tipo de edito já pode ter sido assinado no inferno. Eu não sei se alguém já assinou algum edito contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós temos visto aqui o quanto Deus tem guardado a nossa família, o quanto Deus tem guardado de nós, o quanto Deus tem sido misericordioso. E a gente sabe que não é mérito nosso, é a misericórdia que Ele diz a causa de não sermos consumidos. Então eu não sei o que pode acontecer, o que pode estar acontecendo no mundo espiritual. Eu sei que tem um Deus que é fiel. E se Ele falou que não vai acontecer, não vai acontecer. Se Ele falou que vai guardar, Ele vai guardar. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Graças a Deus que nós temos ouvido isso e temos descansado no Senhor, dependido desse Senhor, confiado naquilo que Ele tem falado, porque Ele tem falado de várias maneiras nesse lugar, para que a gente cresça, para que a gente avance, para que a gente não pare, para que a gente não desanime, para que a gente não se cale, para que a gente continue com o propósito de salvação, porque o propósito é só esse, irmão. Porque a Bíblia diz que vai ficar tudo é passageiro. Só tem um lugar de delícia quando Ele vier buscar a igreja dEle. E é por isso que estamos aqui, nos preparando, nos santificando. O Senhor tirando os carrapichos de nós, para quando chegar esse grande dia, que muitos acham que não vai acontecer, nós subirmos como igreja do Senhor. Então que nessa noite, que no nome de Jesus, que essa palavra de Esther, deixa quem está obstinado a querer fazer maldade. Deixa continuar fazendo, porque uma hora a conta chega para todo mundo. A gente vai colher tudo aquilo que a gente está plantando. Deixa quem quiser ir, porque o Senhor vai falar no livro de Josué: hoje vos proponho o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolha bem, irmão. Escolha o bem, faça o bem, continua fazendo, deixa o resto com o Senhor. Porque na maioria das vezes o adversário da nossa alma, ele quer endurecer o nosso coração, ele quer que a gente pague com a mesma moeda, mas tem um justo juiz, que no tempo certo ele vai justificar, que no tempo certo ele vai fazer aquilo que precisa ser feito, porque a justiça pertence a ele. Porque quando foi no momento dele fazer justiça a respeito desse povo, a respeito de Mardoqueu, a sentença foi a destruição da família de Amã. Aí a gente pensa assim, os filhos não tinham nem nada a ver. A mulher que não vigiou. Mas numa hora dessa, minha filha, vai todo mundo. Quando foi para Daniel também, aqueles príncipes, aqueles governadores, foi a família toda para dentro da cova. Porque aí a justiça dele é desse jeito, irmãos. Mas é Ele que faz a justiça, não somos nós. Então que nessa noite que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. Fizeram uma forca? Vamos ver quem vai para ela. Quem vai cair nessa forca. Vamos confiar no Senhor, vamos depender desse Senhor. Se a gente estiver aqui, a gente vai louvando e glorificando a Deus. Porque Daniel, o Senhor não tirou ele de dentro da cova. Deu livramento dentro da cova. Ele precisou ir para dentro da cova. Então é isso que nós cremos. E que nessa noite, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Confia nesse Senhor, dependa desse Senhor. Não importa o tipo de intimidação. O importante é que nós temos um Deus. A gente não vê Ele, mas a gente sente Ele. A gente tem certeza que aonde a gente vai, Ele está com a gente. A gente tem convicção que Ele se faz presente na nossa vida. Nós ouvimos a voz dEle, nós adoramos a Ele, nós louvamos a Ele, nós dependemos dEle. Nós sabemos que só Ele é poderoso para nos transformar, para nos libertar, para nos capacitar. Até para que a gente não vá para um caminho de obstinação, de maldade.
Porque às vezes a gente tem todo o direito de ir por esse caminho, porque me prejudicaram, porque me fizeram mal, porque tentaram me destruir, mas não condiz com a palavra, não condiz com aqueles que são servos, não condiz com aquele que diz que já conhece esse Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. A gente vai apresentar o Samuel. Aleluia.